Capítulo 3. Lírios que apodrecem. No Cambridge Number 1955, John Allen perguntou por que tantas pessoas chegam a tais extremos para nos provar que realmente não são intelectuais e certamente não são cultas. Eu acredito que sei a resposta. Dois paralelos podem ajudar o leitor a entender o assunto. Todos conhecemos aqueles que estremecem com a palavra refinamento como um termo de aprovação social. Às vezes, eles expressam sua antipatia por esse uso, pronunciando-a jocosamente como refinement, com a implicação de que é provável que seja mais comum na boca daqueles cuja fala tem certa vulgaridade invernizada. E suponho que todos nós possamos entender o estremecimento, quer o aprovemos ou não. Aquele que estremece sente que a qualidade da mente e do comportamento que chamamos de refinada é menos provável de ocorrer do que entre aqueles que visam e falam muito sobre o refinamento. Aqueles que têm essa qualidade não estão obedecendo a nenhuma ideia de refinamento quando se abstêm de ser arrogantes, de cuspir, de tirar proveito, de triunfar, de xingar, de gabar-se ou de contradizer-se. Esses modos de comportamento não lhes ocorrem como possíveis se o fizerem. O treinamento e a sensibilidade que constituem o refinamento os rejeitariam como desagradáveis sem referência a qualquer ideal de conduta, assim como rejeitamos um ovo estragado sem referência a qualquer possível efeito seu em nosso estômago. O refinamento, na verdade, é um nome dado a certos comportamentos exteriores. Interiormente, não desponta como refinamento. Na verdade, não desponta, não se torna, de modo algum, um objeto da consciência. Onde é mais nomeado, está mais ausente. Eu apresento meu próximo paralelo com muitos tipos diferentes de relutância, mas penso que ele é esclarecedor demais para ser omitido. A palavra religião é extremamente rara no Novo Testamento ou nos escritos dos místicos. O motivo é simples. Essas atitudes e práticas, às quais damos o nome coletivo da religião, dificilmente estão elas mesmas relacionadas com a religião. Ser religioso é ter a atenção voltada para Deus e para o próximo em relação a Deus. Portanto, quase por definição, um homem religioso ou um homem, quando está sendo religioso, não está pensando em religião. Ele não tem tempo para isso. Religião é como nós, ou ele mesmo, em um momento posterior, chamamos sua atividade vista de fora. É claro que aqueles que desdenham as palavras refinamento e religião podem estar fazendo isso por motivos ruins. Eles podem querer nos impressionar com a ideia de que são bem educados ou santos. Essas pessoas estão tratando as conversas sobre refinamento ou religião simplesmente como sintomáticas de vulgaridade ou de mundanismo e evitam o sintoma para se livrar da suspeita da doença. Mas há outros que sincera e, eu acredito, corretamente pensam que essa conversa não é apenas um sintoma da doença, mas uma causa ativa em sua produção. A conversa é inimiga da coisa de que se fala, capaz de estragá-la onde ela existe e de impedir seu nascimento onde está por nascer. A cultura, por sua vez, parece pertencer à mesma classe de palavras perigosas e embaraçosas.
seja o que for que ela signifique, certamente cobre o profundo e genuíno desfrute da literatura e das outras artes. Ao usar a palavra desfrute, não pretendo evitar a questão controversa sobre o papel do prazer em nossa experiência das artes. Quero dizer frui, não delectare, como ao falar de um homem desfrutando de boa saúde ou de uma propriedade. Agora, se tenho certeza de alguma coisa no mundo, tenho certeza de que, enquanto um homem está, nesse sentido, desfrutando de Dom Giovanni ou da Oresteia, não está se importando nem um pouco com cultura. Cultura? A irrelevância disso. Pois, do mesmo modo que ser gordo ou inteligente significa ser mais gordo ou mais esperto que a maioria, ser culto significa ser mais do que a maioria. Assim, a própria palavra arrasta a mente a comparações e a agrupamentos e a vida em sociedade. E o que tudo isso tem a ver com as trombetas que são tocadas quando a estátua entra? Ou com Clitemnestra chorando? Agora você me nomeou corretamente? Em Howard's End, o Sr. E. M. Foster descreve brilhantemente uma garota ouvindo uma sinfonia. Ela não está pensando sobre cultura, nem sobre música, nem mesmo sobre esta música. Ela vê o mundo inteiro através da música. Cultura, como religião, é um nome dado de fora para atividades que nada estão interessadas em cultura e seriam arruinadas no momento em que estivesse. Não quero dizer que nunca devamos falar de coisas de um ponto de vista exterior, mas quando as coisas são de grande valor e muito facilmente destruídas, devemos falar com muito cuidado. E talvez, quanto menos falarmos, melhor. Estar constantemente envolvido com a ideia de cultura e, acima de tudo, de cultura como algo invejável ou meritório ou algo que confere prestígio, parece-me colocar em risco aqueles desfrutes, os prazeres que são a principal razão de nós os valorizarmos. Se encorajarmos os outros ou a nós mesmos a ouvir, a ver ou a ler grandes obras de arte com base em ser isso algo culto a ser feito, chamamos para entrar em ação precisamente aqueles elementos em nós que devem estar em suspenso antes de podermos de fato apreciar a arte. Estamos chamando o desejo de autoaperfeiçoamento, o desejo de distinção, o desejo de se revoltar com um grupo, de concordar com outro, e uma dúzia de paixões agitadas que, sejam boas ou más em si mesmas, são, em relação às artes, simplesmente uma distração cegante e paralisante. Nesse ponto, alguns podem protestar que, por cultura, não estão se referindo aos desfrutes, aos prazeres em si mesmos, mas a todo o hábito da mente que essas experiências, reagindo umas sobre as outras e refletindo-se, constitui-se uma posse permanente. E alguns desejarão incluir a vida social sensível e enriquecedora que, pensam eles, surgirá entre grupos de pessoas que compartilham esse hábito mental. Mas essa reinterpretação me deixa com a mesma dificuldade. Consigo imaginar uma vida inteira desses prazeres, levando um homem a tal hábito, mas com uma condição, a saber, que ele foi para as artes sem esse propósito. Aqueles que leem poesia para melhorar a mente nunca melhorarão a mente lendo poesia, pois os prazeres verdadeiros devem ser espontâneos e sedutores, não visando a um fim mais remoto. As musas não se submeterão a nenhum casamento de conveniência.
O desejável hábito da mente, se é para vir, deve vir como um subproduto, não desejado. A ideia de fazer disso o alvo de alguém sugere aquela devastadora confidência que Goethe fez para Eckermann. Em todos os meus amores juvenis, o objetivo que eu tinha em vista era meu próprio enobrecimento. A isso, presumo, a maioria de nós responderia que, mesmo que acreditemos que um caso de amor possa enobrecer um jovem, temos certeza de que um caso de amor empreendido com esse fim falharia em seu objetivo, porque, é claro, não seria verdadeiramente um caso de amor. Isso é o suficiente quanto ao indivíduo, mas as alegações feitas para o grupo culto levantam uma questão embaraçosa. Qual é, exatamente, a evidência de que a cultura produz uma vida social sensível e enriquecedora entre aqueles que a compartilham? Se por sensível entendemos sensível a afrontas reais ou imaginárias, Horácio observou há muito tempo que os bardos são muito melindrosos. A vida e os escritos dos humanistas da Renascença e a correspondência na maioria dos periódicos literários conceituados de nosso próprio século mostrarão que os críticos e os estudiosos também o são. Mas sensíveis nesse sentido não pode ser combinado com enriquecedor. Os egoísmos competitivos e ressentidos só podem empobrecer a vida social. A sensibilidade que enriquece deve ser do tipo que protege o homem de ferir os outros, não do tipo que o faz pronto para se sentir ferido. Entre essa sensibilidade e cultura, minha própria experiência não sugere nenhuma conexão causal. Eu a tenho encontrado frequentemente entre os incultos. Entre os cultos, eu a tenho encontrado às vezes, e às vezes não. Sejamos honestos. Eu afirmo ser um dos cultos e não tenho a intenção de difamar minha própria turma. Mesmo que essa afirmação não seja permitida, pelo menos vivi entre eles e não denegriria meus amigos. Mas estamos falando aqui entre nós mesmos, a portas fechadas. A franqueza é melhor. O verdadeiro traidor de nossa ordem não é o homem que fala, dentro dessa ordem, de suas falhas, mas o homem que elogia nossa autocomplacência corporativa. Admito, de bom grado, que contamos entre nós homens e mulheres cujas modéstia, cortesia, imparcialidade, paciência nas discussões e prontidão para ver o ponto de vista de um antagonista são totalmente admiráveis. Tenho a sorte de tê-los conhecido, mas também devemos admitir que mostramos uma porcentagem tão alta quanto em qualquer grupo de valentões, paranoicos e poltrões, de caluniadores, exibicionistas, palermas, covardes e chatos pelos séculos dos séculos. A grosseria que transforma todos os argumentos em disputa não é realmente mais rara entre nós do que entre os subalfabetizados. O inquieto complexo de inferioridade, severo para infligir, mas não inflexível para suportar, que sangra com um toque, mas arranha como um gato selvagem, é quase tão comum entre nós quanto entre as garotas de escola. Se você duvida disso, faça um experimento. Pegue qualquer um dos que mais exaltam os efeitos de ajuste, limpeza, libertação e civilização da cultura e pergunte a ele sobre outros poetas, outros críticos, outros estudiosos. Não em um grupo, mas um por um, e nome pelo nome. 9 em cada 10 vezes ele negará a cada um o que reivindicou para todos. Certamente, ele apresentará raros casos
em que, por sua própria evidência, a cultura teve seus resultados alardeados. Às vezes, suspeitamos que ele possa pensar em apenas um. A conclusão mais natural a ser extraída de suas observações é que o louvor que nossa ordem pode afirmar com mais segurança é aquele que o Dr. Johnson deu aos irlandeses. Eles são pessoas honestas, nunca falam bem um dos outros. É então, na melhor das hipóteses, extremamente duvidoso que a cultura produza alguma daquelas qualidades que permitirão às pessoas se associarem uma às outras de modo gracioso, leal, compreensível e com prazer permanente. Quando disse que ela suavizou nossas maneiras, Ovídio estava lisonjeando um rei bárbaro, mas, mesmo que a cultura fizesse todas essas coisas, não poderíamos abraçá-la por causa delas. Isso seria usar autoconsciente e conscientemente como meio para fins estranhos, coisas que devem perder todo o seu poder de conduzir a esses fins, pelo próprio fato de serem assim usadas. Muitos expoentes modernos da cultura parecem-me ser impudentes no sentido etimológico. Eles são carentes de pudor. Eles não têm timidez onde os homens devem ser tímidos. Eles lidam com as coisas mais preciosas e frágeis com a aspereza de um leiloeiro e falam de nossas experiências mais intensamente solitárias e fugazes, como se estivessem nos vendendo um aspirador de pó. Tudo isso está muito bem resumido na frase do Sr. Allen. A fé na cultura. A fé na cultura é tão ruim quanto a fé na religião. Ambas expressões implicam um afastamento daquelas coisas precisas a respeito das quais a cultura e a religião são. Cultura, como um nome coletivo para certas atividades muito valiosas, é uma palavra permissível, mas a cultura hipostasiada, definida por si mesma, transformada em fé, causa, bandeira, plataforma, é insuportável, pois nenhuma das atividades em questão dá importância a essa fé ou causa. É como um retorno à antiga religião semítica, em que se consideravam os nomes como tendo poderes por si mesmos. Agora, um passo adiante, Allen se queixou de que, não contentes em nos esgueirar para fora do alcance da voz, quando já não podemos mais tolerar as vozes de certos negociantes de cultura, então nós, maliciosamente, associamo-nos ou fingimos-nos associar com o mais inculto dos incultos e simulamos compartilhar seus prazeres. Há neste ponto, ainda na página 127, um bom número de alusões que passam por cima de minha cabeça. Não sei o que é AFN. Não gosto de adegas e o uísque moderno não combina com meu bolso, meu paladar ou minha digestão. Mas acho que sei o tipo de coisa que ele tem em mente e acho que posso explicar. Como antes, vou começar com um paralelo. Suponha que você tivesse passado uma noite entre snobs muito jovens e muito evidentes, que fingiam desfrutar de um excelente vinho do Porto. Embora qualquer um que os conheça pudesse ver muito bem que, se alguma vez na vida eles beberam vinho do Porto, esse veio de uma mercearia. Então, suponha que, em seu caminho de volta para casa, você entrou em uma pequena e imunda loja de chá e ouviu um velho corpo em um boá de plumas dizer para outro velho corpo com um estalo dos lábios: essa xícara de chá, querida, estava muito boa. Estava sim, ela me fez bem. Você não sentiria naquele momento que isso era como o ar fresco da montanha? Pois ali, finalmente, haveria algo real.
Ali estaria uma mente realmente preocupada com aquilo com que expressava preocupação. Ali haveria prazer, haveria uma experiência decorosa, espontânea e irresistível, direto da fonte. Um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, conforme Eclesiastes, capítulo 9, verso 4. Da mesma forma, depois de certo tipo de festa com xeres, na qual houve cataratas de cultura, mas nunca uma palavra ou um olhar que sugerisse um verdadeiro desfrute de qualquer arte, de qualquer pessoa ou de qualquer objeto natural, meu coração se aquece com o estudante no ônibus que está lendo fantasia e ficção científica, arrebatado e alheio a todo mundo a seu redor, pois aqui também eu deveria sentir que encontrei algo real, vivo e não fabricado, uma experiência literária verdadeira, espontânea e irresistível, desinteressada. Eu deveria ter esperanças com aquele menino, aqueles que muito se importaram com qualquer livro, possivelmente virão se importar algum dia com bons livros. Os órgãos de apreciação existem neles. Eles não são impotentes. E mesmo que esse garoto em particular nunca goste de nada mais do que ficção científica, mesmo assim, a criança cujo amor está aqui, pelo menos, colhe um ganho precioso que esquece de si mesmo. Eu ainda deveria preferir o cachorro vivo ao leão morto, talvez até mesmo o cão selvagem ao poodle ou ao piquinês super domesticado. Eu não deveria ter gasto tantas palavras para responder à pergunta do Sr. Allen. Nenhum de nós se importa o suficiente para justificar isso, a menos que eu pense que a discussão tenha levado a algo com mais consequências. Tentarei agora desenvolver isso. O Sr. Foster se sente ansioso porque teme a teocracia. Agora, se ele espera ver uma teocracia estabelecida na Inglaterra moderna, eu mesmo acredito que sua expectativa seja totalmente quimérica. Mas quero deixar bem claro que, se eu pensasse que a coisa é minimamente provável, eu deveria sentir o mesmo que ele. Aceito plenamente a máxima que ele toma emprestada de um cristão, de que todo poder corrompe. Eu iria mais longe. Quanto mais altas as pretensões do poder, mais intrometido, desumano e opressivo ele será. Teocracia é o pior de todos os governos possíveis. Todo o poder político é, na melhor das hipóteses, um mal necessário. Mas é menos mal quando suas sanções são mais modestas e comuns. Quando afirma que não é mais do que útil ou conveniente e coloca para si mesmo objetivos estritamente limitados. Qualquer coisa transcendental ou espiritual, ou mesmo qualquer coisa muito fortemente ética em suas pretensões, é perigosa e encoraja-o a se intrometer em nossa vida privada. Deixe o sapateiro agarrar-se à sua forma de sapateiro. Assim, a doutrina renascentista do direito divino é, para mim, uma corrupção da monarquia, a vontade geral de Rousseau, da democracia, os misticismos raciais da nacionalidade. E a teocracia, eu admito, e até insisto, é a pior corrupção de todas. Mas eu não penso que estamos em perigo com respeito a ela. O que penso é que estamos realmente em perigo de algo que seria apenas um grau menos intolerável. É intolerável quase da mesma maneira. Eu chamaria isso de carientocracia. Não o domínio dos santos, mas a regra dos os venustiores, a perspicácia, o polido, as almas, os apóstolos, o sensível, o culto, o integrado, ou seja, qual for a palavra-chave mais recente.
Explicarei como penso que poderia acontecer. As velhas classes sociais se dissolvem. Dois resultados se seguem. Por um lado, uma vez que a maioria dos homens, como observou Aristóteles, não gosta de ser apenas igual a todos os outros homens, encontramos do tipo de pessoa edificando-se em grupos dentro dos quais possa se sentir superior à massa. Pequenas aristocracias não oficiais e autonomeadas. Os cultos cada vez mais formam um grupo assim. Observe a tendência deles de usar o termo social vulgar com respeito àqueles que discordam deles. Note que o Sr. Allen falou de rebeldes contra ou desertores desse grupo como se estivesse negando não que eles sejam intelectuais, mas que eles são intelectuais, não escondendo uma qualidade, mas depreciando a inclusão em uma classe. Por outro lado, inevitavelmente, está surgindo uma nova classe dominante, real, a que tem sido chamada de classe gerencial. A coalescência destes dois grupos, a aristocracia não oficial e autonomeada dos cultos e os reais governantes gerenciais, levar-nos à carientocracia. Mas os dois grupos já estão coalescendo, porque a educação é cada vez mais o meio de acesso à classe gerencial. E claro, a educação, em certo sentido, é um meio muito apropriado de acesso. Nós não queremos que nossos governantes sejam estúpidos, mas a educação está começando a ter um novo significado. Ela aspira a fazer e pode fazer muito mais pelo aluno do que a educação, exceto, talvez, a dos jesuítas, jamais fez antes. Por um lado, o aluno está agora muito mais indefeso nas mãos de seus professores. Ele vem cada vez mais de apartamentos de empresários ou de casas de operários em que há poucos livros ou nenhum. Ele quase nunca esteve sozinho. A máquina educativa apreende-o muito cedo e organiza toda a sua vida, excluindo toda a solidão ou o lazer não supervisionado. As horas da leitura não patrocinada, não inspecionada, talvez até proibida, as divagações e os pensamentos longos, em que as gerações mais afortunadas descobriram a literatura e a natureza, e elas próprias são coisa do passado. Se um Traherne ou um Wordsworth nascesse hoje, ele seria curado antes dos 12 anos. Em suma, o aluno moderno é o paciente ideal para aqueles mestres que, não contentes em ensinar um assunto, criariam um personagem, massa de modelar desamparada, ou, se por acaso, pois a natureza será a natureza, ele pudesse ter qualquer poder de resistência, os mestres saberiam como lidar com ele. Eu chegarei a esse ponto em um momento. Em segundo lugar, a natureza do ensino mudou. Em certo sentido, mudou para melhor. Isto é, exige muito mais do mestre e, em compensação, torna seu trabalho mais interessante. Tornou-se muito mais íntimo e penetrante, mais interior. Não contente em ter certeza de que o aluno leu o texto e dele lembrou, deseja ensiná-lo a apreciar. Parece difícil discutir com o que, a princípio, parece um objetivo tão razoável. No entanto, há um perigo nisso. Todos agora riem da velha prova com suas perguntas de contexto e coisas do tipo. E as pessoas perguntam: quão bom pode esse tipo de coisa fazer a um menino? Mas, certamente, exigir que a prova faça um menino bom é como exigir que um termômetro aqueça uma sala. Era a leitura do texto que deveria fazer o menino bom. Você faz a prova para descobrir se ele o leu. É só porque a prova não forçava o menino a produzir ou fingir apreciação, ela deixava-o livre para desenvolver, em particular, espontaneamente,
como uma atividade extraescolar que nunca ganharia qualquer nota, tanto apreço quanto ele pudesse. Esse era um assunto particular entre ele e Virgílio ou entre ele e Shakespeare. 9 em cada 10 vezes, provavelmente, nada aconteceu. Mas sempre que a apreciação ocorreu, e certamente às vezes acontecia, ela era verdadeira, adequada à idade e ao caráter do menino. Não exótica, mas o crescimento saudável em seu solo nativo e no clima. Mas, quando substituímos as antigas e frias provas pelos exercícios em crítica prática, surge uma nova situação. O menino não obterá boas notas, o que significa, em longo prazo, que ele não entrará na classe gerencial, a menos que produza o tipo de respostas e o tipo de método analítico que se recomendam ao seu professor. Isso significa, na melhor das hipóteses, que ele é treinado para antecipação precoce de respostas e de um método inadequado para a sua idade. Na pior das hipóteses, significa que ele é treinado na arte, não muito difícil, de simular as respostas ortodoxas, pois quase todos os meninos são bons imitadores. Conte com isto. Depois de você estar ensinando a menos de um semestre, todos na classe saberão muito bem o tipo de coisa que cai bem com o professor olho esbugalhado ou estressadinho. Nos velhos tempos, não refinados, eles sabiam o que caía bem, e a única coisa que caía bem eram respostas corretas para questões factuais, e havia apenas duas maneiras de produzi-las: trabalhar ou trapacear. A coisa não seria tão ruim se as respostas que os alunos tinham de dar fossem mesmo as do seu mestre particular. Mas nós já passamos desse estágio. Em algum lugar, eu ainda não o localizei, deve haver uma espécie de agência central de negociantes de cultura que mantém um olhar aguçado para os desviacionistas. Pelo menos, há certamente alguém que envia folhetos aos diretores, imprimindo meia dúzia de poemas em cada um e dizendo ao mestre não apenas o que os alunos devem preferir, mas exatamente em que bases. O despropósito disso, nós sabemos o que Mulcaster ou Boyer teriam feito com esses panfletos. Assim dizer que, sob o regime nascente, somente a educação levará você para a classe dominante, não pode significar simplesmente que a incapacidade de adquirir certo conhecimento e alcançar certo nível de competência intelectual o excluirá. Isso seria razoável o suficiente. Mas pode significar, talvez já signifique, algo mais. Isso quer dizer que você não pode entrar sem se tornar ou sem fazer seus mestres acreditarem que você se tornou um tipo muito específico de pessoa. Aquele que dá as respostas certas para os inquiridores certos. De fato, você pode entrar apenas se tornando, no sentido moderno da palavra, culto. Essa situação deve ser diferenciada daquela que costuma ocorrer antes. Quase todas as classes dominantes, mais cedo ou mais tarde, num grau ou outro, adotaram a cultura e patrocinaram as artes. Mas, quando isso acontece, a cultura é o resultado de sua posição, apenas um dos luxos ou privilégios de sua ordem. A situação que estamos enfrentando agora será quase o oposto. A entrada na classe dominante será a recompensa da cultura. Assim, chegamos à carientocracia. Não é só a coisa que provavelmente acontecerá. Já está planejado e declarado. O Sr. J. W. Saunders definiu tudo isso em um excelente artigo intitulado Poesia na Era Gerencial. Ensaios sobre Crítica. Julho
3 de julho de 1954. Ali, ele encara o fato de que os poetas modernos são lidos quase exclusivamente uns pelos outros. Ele procura um remédio. É claro que ele não afirma que os poetas devam fazer algo a respeito, pois é considerado básico por toda a cultura de nossa era que sempre que artistas e público perdem contato, a falha deve estar totalmente do lado do público. Eu nunca encontrei o grande trabalho pelo qual essa importante doutrina é provada. O remédio que ocorre ao Sr. Sanders é que devemos dar a nossos poetas uma audiência conscrita, um privilégio desfrutado pela última vez, acredito eu, por Nero. Ele nos diz como isso pode ser feito. Nós obtemos nossos coordenadores por meio da educação. Bom resultado nos exames é o caminho para a classe dominante. Tudo o que precisamos, portanto, é fazer não apenas a poesia, mas a disciplina intelectual que a leitura crítica da poesia pode promover, a espinha dorsal do nosso sistema educacional. Em outras palavras, a crítica prática, ou algo do tipo, exercida, sem dúvida, principalmente sobre os poetas modernos, deve ser o assunto indispensável, em que, se você falhar, está excluído da classe gerencial. E assim nossos poetas obtêm seus leitores conscritos. A cada menino ou menina que nasce é apresentada a escolha. Leia os poetas a quem nós, os cultos, aprovamos e diga o tipo de coisa que dizemos sobre eles, ou seja, um membro da classe operária. E isso, retomando um ponto anterior, mostra como a carinetocracia pode lidar com a minoria de alunos que têm gostos próprios e não são pura massa de modelar. Eles recebem notas baixas. Você os tira da escalada educacional em um patamar baixo e eles desaparecem no proletariado. Outra vantagem é que, além de fornecer aos poetas uma audiência conscrita para o momento, você pode assegurar que a dinastia literária reinante reinará quase para sempre, pois os desviacionistas que você expulsou da escalada certamente incluirão todos aqueles tipos problemáticos que, em épocas anteriores, estavam aptos a iniciar novas escolas e novos movimentos. Se houvesse uma carinetocracia saudável em seus dias, o jovem Chaucer, o jovem Donne, poderiam ter sido tratados de acordo. E assim, a história literária, como a conhecemos no passado, pode chegar ao fim. O homem literário, portanto, tempo, um animal selvagem, terá se tornado um homem manso. Tendo explicado por que penso que uma carinetocracia é provável, devo concluir explicando por que eu a considero indesejável. Cultura é uma qualificação ruim para uma classe dominante, pois não qualifica os homens para governar. As coisas de que realmente precisamos em nossos governantes: misericórdia, integridade financeira, inteligência prática, trabalho árduo e afins, não são mais provavelmente encontradas em pessoas cultas do que em qualquer outra pessoa. Cultura é uma má qualificação da mesma forma que a santidade. Ambas são difíceis de diagnosticar e fáceis de fingir. É claro que nem todo carinetocrata será um hipócrita cultural, nem todo teocrata um tártufo. Mas ambos os sistemas encorajam a hipocrisia e tornam mais difícil a busca desinteressada da qualidade que eles professam valorizar. Mas a hipocrisia não é o único mal que eles encorajam. Há na cultura, como na piedade, estados que, se menos culpados, não são menos desastrosos. Em uma, temos o certinho, o jovem dócil que não se revoltou, nem subiu acima dos pietismos e das respeitabilidades rotineiros de seu lar. Sua conformidade ganhou a aprovação dos pais, dos vizinhos influentes e de sua própria consciência.
ele não sabe que perdeu alguma coisa e está contente. Na outra, temos a juventude adaptável, a quem a poesia sempre foi algo definido para avaliação. O sucesso nesse exercício lhe deu prazer e a deixou entrar na classe dominante. Ela não sabe o que perdeu, não sabe que a poesia já teve outro propósito e está contente. Ambos os tipos são dignos de pena, mas ambos podem ser muito desagradáveis. Ambos podem exibir orgulho espiritual, mas cada um em sua própria forma. Uma vez que uma conseguiu por aquiescência e repressão, mas a outra pela vitória repetida em atividades competitivas. Para o orgulho de uma astuta, tímida e reservada, poderíamos aplicar a palavra do Sr. Allen, presunçosa, especialmente se dermos a ela um pouco de seu sentido antigo. Meu epiteto para outra seria, penso eu, arrogante. Ela tende, em minha experiência, a ser crua e truculenta, ansiosa por provocar dor, insaciável em suas demandas por submissão, ressentida e desconfiada de discordância, onde o certinho anda furtivamente de lado e ronrona e às vezes se esfrega, como um gato. Sua contraparte no grupo dos cultos canta como um galo enfurecido. E talvez ambos os tipos sejam menos curáveis do que o próprio hipócrita. Um hipócrita pode, concebivelmente, se arrepender e emendar-se, ou pode ser desmascarado e tornado inócuo. Mas quem poderia trazer ao arrependimento e quem pode desmascarar aqueles que não estavam tentando enganar? Aqueles que não sabem que não são reais, pois não sabem que alguma vez houve algo real? Por fim, chego ao ponto em que minhas objeções à teocracia e à carinitocracia são quase idênticas. Lírios que apodrecem fedem muito mais que as ervas daninhas. Quanto mais altas forem as pretensões de nossos governantes, mais intrometido e impertinente será seu governo, e mais a coisa em cujo nome eles governam será corrompida. As coisas mais altas têm o mais precário ponto de apoio em nossa natureza. Ao tomar santidade ou a cultura, uma moyen de parvenir, você ajuda a expulsá-las do mundo. Que nossos mestres deixam essas duas, pelo menos sozinhas. Deixem-nos alguma região onde o espontâneo, o não comercializável, o totalmente privado ainda possa existir. Tanto quanto eu possa perceber, o Sr. Allen ficou aquém dos objetivos quando falou de um recuo da fé na cultura. Eu não quero recuo, eu quero ataque, ou, se você preferir, a palavra rebelião. Escrevo na esperança de despertar outros a se rebelarem. Tanto quanto eu possa ver, a questão não tem nada a ver com a diferença entre cristãos e aqueles que, infelizmente, desde que a palavra tem carregado um significado conveniente e totalmente diferente, têm sido chamados de humanistas. Espero que distrações não sejam trazidas à discussão. Eu ficaria feliz em acreditar que muitos ateus e agnósticos importam-se com as coisas com que eu me importo. É para eles que escrevi. Para eles eu digo, a fé na cultura vai estrangular todas essas coisas, a menos que possamos estrangulá-la primeiro, e não há tempo a perder.